Salve, salve, doutores! Tudo bem? Bom, você já me conhece? Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui neste nosso curso lindo chamado Gramática para Passar, um curso completo sobre a língua portuguesa e continuando o nosso curso de verbo, sobre conjugação verbal. Espero que você esteja conseguindo acompanhar, porque é difícil. E agora, chegou aquela parte de que eu mais gosto. Gosto do segundo grupo, da segunda tabela. Eu sou apaixonado pela segunda tabela, porque é muito divertido. Eu te garanto, você vai gostar também. Na tela. O segundo grupo é aquele grupo que é derivado do pretérito perfeito do indicativo. Lembre-se que o pretérito perfeito é aquele que tem uma ação acabada. Perfeito? E como é que eu crio a base do pretérito perfeito, professor? É só pegar o rã lá na terceira pessoa. Aí você tira o rã. Aí você criou a base. Aí lembra que no pretérito perfeito eu crio 3 tempos. Quais são os tempos que eu vou criar? O pretérito mais que perfeito, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito. Você arrancou o rã fora, não arrancou? Arranquei, professor. Então, você vai aqui, ó, acrescentar o RA quando for mais que perfeito, acrescentar o R quando for o futuro do subjuntivo e acrescentar o SSE quando for o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu vou te provar o quanto que isso é fácil, o quanto que isso é legal. Você quer ver? Você confia em mim? Sim? Então vamos juntos aqui numa conjugação. Bom, conjugue o verbo aqui. Qual verbo, professor? Aquele. Amar. Só que eu quero o verbo amar no pretérito perfeito do indicativo. Eu amei. Passado, hein? Eu amei. Tu amaste. Cuidado, hein? Tu amaste. Ele amou. Nós amamos. Vós amastes. E eles amaram. Perfeito, professor? Como é que eu crio a base, turma? Você vai aqui, ó. A base você vai criar a partir da terceira pessoa sem o rã. Isso aqui no nosso segundo grupo, ó. Segundo grupo, segunda tabela e beleza. A base é o arranco do rã. Aí o que eu tenho que fazer, ó? Vai ficar só o ama. Quando for no mais que perfeito, você vai acrescentar o RA. Quando for no futuro do subjuntivo, você vai acrescentar o R. Você acrescenta, ó, colocar até um maisinho aqui para você acrescentar. E quando for no pretérito imperfeito, você vai acrescentar o SSE. Então vamos lá. Pretérito, vamos conjugar aqui no pretérito mais que perfeito do indicativo. Como é que vai ficar essa conjugação, ó? Eu amara. Tá vendo mais que perfeito? Eu amara. Porque a base é ama. Não é só acrescentar, ó. A base tá aqui, ó. Ama. Porque você não tirou o rã? Então pronto. Eu amara. Aí você continua, ó. Eu amara. Tu amaras. Ele amara. Nós. Aí fica atento. Nós amaramos. Vós amareis. E eles amaram. Você percebeu que o amaram ali, tanto no pretérito perfeito quanto no mais que perfeito, eles apresentam a mesma conjugação. Aí o que vai determinar se é um ou se é outro é o contexto. Futuro do subjuntivo, vamos lá? Quando você vai usar o conector, futuro do subjuntivo tem conector. Então, quando ou se, tá? Quando eu... Não é, a base não é ama, ó, vou até colocar logo aqui o ama também, ó, ama. Que você tirou o rã, não foi? Aí é só acrescentar o R, ó. Quando eu amar. Quando tu amares. Quando tu amares, tá? Aí tem que conhecer mesmo as desinências. Quando ele amar. Quando nós amarmos. Quando vós o quê? Quando vós... aqui sempre tem aquela dúvida, né? Quando vós amardes. Quando vós amardes. E quando eles amarem. Tá? Quando eles amarem. Legal. Beleza, fizemos aqui o futuro do subjuntivo. Agora, o pretérito perfeito, ó. Se eu amasse, se tu
amasse, tá? Se nós, não, se ele, perdão, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, e se eles amassem. Legal, né, turma? Pronto. Então, aqui está conjugado o verbo amar na primeira tabela. Professor, eu ainda não vi nada legal acontecendo aí. Calma, calma, vai acontecer. Vai acontecer. Primeiro, eu só quero fazer aqui mostrando a conjugação na tabela. E sabemos aqui também que eu vou mostrar, fique calmo, eu vou mostrar para você a carga semântica. Sabemos que o pretérito perfeito é uma ação que é acabada, concluída. Ó, eu amei, acabou, concluiu, né? E o mais que perfeito é uma ação que é um passado atrás de outro passado. Eu vou te mostrar, calma, calma, eu vou te mostrar. Agora, eu quero conjugar outro verbo e você já sabe qual é. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos conjugar aqui o verbo na tela. O verbo vir, professor. É, ainda bem que você sabe. É o verbo vir. Vamos colocar aqui? Conjuga o verbo vir para mim, por favor. Eu vim no passado. Ah, é verdade, professor. Tu, cuidado, hein? Vieste. Ele veio. Nós viemos. Passado, é o verbo vir no passado. Nós viemos. É, tem que tomar cuidado. Vós viestes. E eles vieram. Como criamos a base? Só tirar o rã, professor. Tirou o rã. Tá. Aí, quando for no mais que perfeito, você vai acrescentar o R e o A. No futuro do subjuntivo, você vai acrescentar só o R. E no pretérito imperfeito do subjuntivo, você vai acrescentar o S, S, E. Legal. A base, para todo mundo aqui, é o quê? Vie. Depois é só fazer os acréscimos, não é? Vie. Você concorda que a base não vai mudar? Concordo, professor. Então, agora começa a ficar legal. E eu vou te provar por quê. A base não muda. Então, vai ficar legal pra caramba isso daqui. Vai ficar muito divertido estudar verbo. Nunca foi tão legal estudar conjugação verbal. Veja bem. Vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Aqui, ó. A base, eles vieram. Criou aqui, vai ficar como? Eu viera. Tu vieras. Ele viera. Nós viéramos. Aí tem que ter o acento. Vieramos. Acento aí. Eles... Ó, vós vier... Ah, o detalhezinho, ó. Detalhe aqui, ó. Detalhe no vós. O vós vai mudar. Um cara aqui, ó. Viereis. Eu mostrei isso pra você? Mostrei aqui, ó. Só que eu esqueci de comentar, tá? No vós o cara muda, tá? No vós você vai colocar RE. É, vai mudar no vós. Legal. Então, vós viereis. E eles vierão. E tem um acento no viereis, né? Então, coloca aqui um acentozinho. Não esquece. Legal. Agora, no futuro do subjuntivo. Quando eu vier. Quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Professor, mas é só isso? É só isso. No pretérito imperfeito subjuntivo, se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se vós viesseis, e se eles viessem. Ó, cara, é legal pra caramba, né? Então, vós viessem. Pronto, olha só que bacana. Essa é a conjugação que você tem que fazer. Vamos fazer de novo aqui? Ó, conjuguei o verbo vir. Vou conjugar o verbo ver. Verbo ver. Nesse momento. Conjuga comigo o verbo ver. No passado, eu vim. Eu vim. Só confirmar aqui. Legal. Eu vim. Tu viu. Para com isso. Tu viste. Tu viu. Tu viste. Ele viu. Nós, ó, nós vimos. Agora é o verbo ver no passado. Nós vimos. Vós vistes. Vós vistes. E eles o quê? Viram. Como é que cria a base, turma? É só tirar quem? É só tirar o rã, não é? E aí você vai acrescentar aqui, ó, mais que perfeito, o R e o A.
No futuro do subjuntivo, só o R. E no pretérito imperfeito, o SSE. A base qual é, turma? Em todo mundo aqui. Vi. A base é vi para todo mundo. Vi. A base vai mudar? Não muda, né? Porque todo mundo tem ali, ó. Você já entendeu, porque para criar a base do verbo aí, é só ir lá na terceira pessoa do plural, e que na terceira pessoa do plural, você tira o rã. Aí criou a base. Ó, no pretérito mais que perfeito. Eu vira. Tu viras. Ele vira. Nós viramos. Aí tem um acento, lembre-se do acento. Vós, aí muda, lembra? Vós vireis. O vós vai mudar. E eles viram. No futuro do subjuntivo, quando eu vir. Se eu, quando tu vires. Quando ele vir. Quando nós virmos. Quando vós virdes. Quando eles virem. E por fim, no pretérito imperfeito, se eu visse. Se tu visses. Se ele visse. Se nós víssemos. Olha o acento. Vós víssemos. E se eles... Não, se vós visseis. Olha o acento. Se vós visseis. E se eles vissem. Se eles vissem. Tá vendo aí? Que legal? Agora vamos pensar, vamos analisar, vamos pensar na vida. Pensar na vida. Porque assim, ó. Imagine lá. Rapaz, vê se no dia a dia. Mas se eu vesse negócio desse acontecendo comigo, não ia dar bom. Não é assim que falam? Se eu visse, conjugou errado. Se eu visse. Olha aqui a conjugação. Porque se eu visse, porque vem aqui, ó. Eles viram. Ah, professor, se eu visse. Ó, se eu viesse. Ah. E como é que fala assim no dia a dia? Ó, não, pode deixar que quando eu vir. Não, quando eu vir não. Quando eu vier. Quando eu vier. Olha, muito mais bonito. Quando eu vier. Tá vendo? Então, olha a importância de saber conjugar verbo. E olha como é que essa tabela é legal pra caramba. Basta que você conheça aqui as terminações. Você tem que saber fazer a base do verbo e conhecer as terminações. Ó, olha que bacana isso daqui. Professor, eu ainda não tô vendo nada legal aí. Vai ver agora, na tela. Não, se você não viu ainda, vai ver. Ah, mas vai ver. Eu não vou aqui. Eu prometo que eu mostro. Claro, vou mostrar pra você. Vamos pensar aqui agora, neste momento, no verbo ter. Verbo ter. E eu quero só a base. Só a base. Eu quero o verbo ter no pretérito perfeito. Como é que fica o verbo ter no pretérito perfeito lá no plural? Eles teram, não, por favor. Eles tiveram. Como é que cria a base do verbo ter em eles tiveram? É só tirar o rã, não é isso? E a base ficou o quê? Tive. Tirou o rã, a base é tive. Então joga pra cá. Vou colocar aqui, ó, o tive. Vou jogar aqui o tive. E vou jogar aqui o tive. Vamos lá, porque agora a coisa vai ficar linda. Vai ficar tudo bonito aqui agora. Vamos lá. O verbo ter, turma. O verbo ter. Eles tiveram. Como é que cria a base? Cria a base, tira o rã. Então, olha aqui, ó. Eu tivera. Tu tiveras. Ele tivera. Nós tivéramos. Vós tivereis e eles tiveram. Quando eu tiver. Quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Entendeu? Agora, vamos lá, vamos pensar aqui no verbo vir, que nós conjugamos agora na tela, tá? Olha aí na tela, vai olhando aí que eu acho que vai ficar mais claro você olhando aí na tela. Eu conjuguei o verbo vir, mas vamos imaginar se fosse o verbo intervir. Como é que o ser humano fala? Pensa no advogado. O advogado fala assim, não, pode deixar, Lucas. Quando eu intervir o processo para você, eu te aviso. Não, pelo amor de Deus. Você vai deixar um advogado que trabalha com o verbo intervir, é o verbo da vida dele. O verbo intervir é o verbo da vida do advogado, é o verbo dele. O cara não sabe conjugar o verbo da vida dele, você vai deixar esse advogado fazer, no mínimo, uma petição para você? Claro que não. O cara não sabe nem conjugar o verbo da vida dele. Quem dirá fará uma petição? Não. Sabe nem conjugar intervir? Não, quando eu intervir. Quando eu intervir, coisa nenhuma. Olhe na tela. Quando eu
intervier. Porque intervir vem do verbo vir, quando eu intervier. Então, se você sabe conjugar o verbo vir, você conjuga os derivados. Ó, intervir, provir. É a mesma conjugação, advir, sobrevir. Você conjuga, são iguais. Convir, advir, sobrevir, provir, intervir. Segue a mesma conjugação que o verbo vir. Então vamos seguir a mesma conjugação aqui. Aí, turma, veja bem. Vamos lá, eu te mostrei aqui o verbo ter. Mas imaginando que na sua prova não cai o verbo ter. Na sua prova não cai o verbo vir. Cai intervir, provir. São os verbos que caem em prova. Mesma coisa, o verbo não cai. Mas você concorda que caiu manter? Caiu deter. Caiu manter, caiu deter, caiu conter. Aí como é que o ser humano fala? Prova policial aí, por exemplo. Vamos pegar. Não, quando eu deter o meliante, quando eu detiver. Quando eu detiver. Ó, se ele detesse, se ele detivesse, porque o verbo ter e o verbo ter, aí ó, deter, conter, né, são derivados do verbo ter, manter, ó, manter, conter, deter, derivam do verbo ter. Então segue exatamente a mesma conjugação. Quero mostrar outro verbo na tela. Vamos lá, vamos pensar em outro verbo, olha aí. Eu vi o verbo ter. Agora vamos pensar no verbo pôr. Como é que fica o verbo pôr? Eles, quero plural aí, eles puseram. Como é que eu crio a base, turma? É só tirar quem? O ran. Então ficou base como puse. Vamos jogar aqui a base? A base, ó. Puse. Opa, não nem precisa aqui, não. Só a primeira ali. Puse. Aqui de novo. E aqui. Porque é o verbo pôr, né? Então conjuga o verbo pôr aí pra mim, ó. Que eles puseram. Vai ficar como no pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis e eles puseram. No futuro, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. E no pretérito perfeito, se eu pusesse, se tu pusesse. Ah, professor, mas eu nunca vi o verbo pôr em prova. O verbo pôr, nunca, esse pôr aí em prova eu nunca nem vi. Tá bom. Não queria polêmica comigo. Realmente eu concordo com você, não é comum esse verbo em prova, porra. Mas certamente você já viu. Depor, compor, propor. Propor cai em prova? O depor? Claro que cai. E aí você vai conjugar assim, quando eu depor? Quando eu depor, não. Quando eu depuser. Quando eu depuser. Porque o depor vem do verbo pôr. O compor vem do verbo pôr. O propor. Se ele propor, não, se ele propusesse. Né? Se ele propor, se ele propuser, ou se ele propusesse. Tá vendo? Então é pus, é a base. Porque quando você pega o verbo propor, por exemplo, e conjuga ele aqui, ó, fica como? Eles puseram. Já puseram. Isso faz sentido pra você? Vamos falar um pouco mais na tela? Vai lá. Porque eu vi o verbo ter, eu vi o verbo pôr, mas eu quero mostrar mais. Claro. Quero ver o verbo... Ah, o verbo legal aqui, ó. O verbo ir. Eles... Por favor. Verbo ir. Eles foram. Ah, verdade, professor. Como é que cria a base? Como é que cria a base? Só tirar o ran, não é? Então, vamos lá? Aqui, ó. Joga aqui, ó. For e for. Então, ó. Eu fora, tu foras, ele fora. Certo? Verbo ir. Ó, quando eu for, no futuro do subjuntivo, quando tu fores, quando ele for. No pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Professor. Legal. Mostrei o verbo ir. Quero mais? Quero mais? Quero o verbo... porque eu sou assim, eu quero o verbo ser. Como é que fica o verbo ser? Pretérito perfeito, hein? Isso é pretérito perfeito. Como é que fica o verbo ser? Eles... Ai, professor, eles... Eu não sei agora. É isso mesmo que você está pensando. Eles foram. Porque o verbo ir e o verbo ser seguem exatamente a mesma conjugação. Caramba, professor. Então a base é a mesma?
a base é a mesma. O verbo ir e o verbo ser vão conjugar da mesma forma aqui, ó. E agora, professor? Ah, meninos, aí você tem que saber que tanto o verbo ir quanto o verbo ser, o verbo ir e o verbo ser, na tabela, na segunda tabela do pretérito perfeito, do indicativo e seus derivados, o verbo ir e o verbo ser apresentam exatamente a mesma conjugação. E o que vai definir agora se o verbo é o verbo ir ou se o verbo é o verbo ser? Somente o contexto. Somente o contexto é que define se eu tenho o verbo ser ou se eu tenho o verbo ir. Só o contexto. Porque a conjugação é a mesma, ó. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. Isso vale para o verbo ser e vale para o verbo ir. Então você está vendo que o grande detalhe é criar a base do verbo. Criou a base do verbo, o seu problema fica resolvido. Na tela, veja um pouco mais. Veja aqui, ó, outro verbo legal pra caramba. O verbo querer. Como é que fica o verbo querer? Eles, por favor, quiseram. Eles quiseram. Como é que eu crio a base? Como é que eu crio a base? Professor, era só tirar o ran. Exato. Então criou a base, fica quise, ó. Quise. Eu quisera, tu quiseras. Quise aqui também, ó. Quando eu quiser, quando tu quiseres. Tá vendo? E aqui quise também, ó. Se eu quisesse, se tu quisesse. Quise a base. Mostrei o verbo querer. Então agora eu quero mostrar outro verbo. Qual, professor? É o verbo requerer. Olha quantos verbos estamos conjugando aqui hoje, hein? Olha só o verbo requerer, como é que fica? Eles, requerer. Eles requiseram, professor. Experimente errar a base. Experimente, vai. Se você joga eles requiseram, você vai criar aqui, ó. Eu requisera, tu requiseras. Se você erra a base, você erra tudo. Não posso errar a base. Não existe eles requiseram. Não. Olhe na tela. O verbo requerer é eles. Requereram. Professor, é verdade. Eles requereram. E aí você arranca o ran. Requere. É a sua base. Então, ó. Erra a base, vai. Experimente errar a base. Você não pode. Você não pode errar a base. Que se erra a base, erra tudo. Não posso errar a base. Requereram. Então, eu requerera, tu requereras, ele requerera. Isso no mais que perfeito. Porque no futuro do subjuntivo, quando eu requerer, né? Quando eu requerer, quando tu requereres, quando ele requerer. No pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu requeresse, se tu requeresses. E assim por diante. Legal, professor? Por favor, olhe bem para mim. Faça um gesto positivo aqui para mim. Faça um gesto positivo. Curta a nossa aula. Coloque lá 5 estrelas. Comente. Mande a sua dúvida para mim. Deixe seu comentário. Eu sempre leio os comentários que você coloca aqui para mim na plataforma. Então deixe seu comentário aqui para mim. Mande a sua dúvida para mim. E se quiser um contato mais próximo, corre lá no Instagram e me adicione. lucaslemos.pro é o meu Instagram. lucaslemos.pro. E lá conversamos sobre a língua na tela, vai. Vamos fazer questão? Vamos? Questão 366. Diz assim. Estão inteiramente adequadas a flexão e a regência verbal na frase. Opa! Vamos ver. Se requiséssemos... Já começou errado, hein? Requiséssemos, nada a ver. Tem que saber a conjugação verbal. Se requerer... é verdade, professor. Se requerêssemos um pouco mais de tempo, lograríamos terminar a empreitada da qual nos comprometêramos. Bom, errado. B. Ainda que nos propuséssemos... Não, eu li certo, né? Ele colocou errado. Propôssemos. O certo é o quê? Puse, lembra? O puse aqui, ó. Puse. Propuséssemos. Aí tem um acento, ó. Tá vendo? Olha o puse aí. Então, ainda que propuséssemos a ajudá-los, eles... Aqui tem um errozinho, turma, de colocação pronominal, né? Não pode isso. Não pode. Aí tem que ser assim, ó. Eles dispor-se-iam. Verdade, professor. Ou eles se disporiam a nos retribuir. De qualquer forma, o item está completamente errado. C. Ainda ontem reavemos.
Cara, essa aqui é maldosa demais, porque reavemos tá certo. Acontece que o ontem diga para nós que é passado. E reavemos, isso aqui é presente. Isso é presente do indicativo. Eu não quero presente. Se ele usou um ontem, ele quer passado, concorda? Se ele usou um ontem, ele quer passado. Então, ó, ainda ontem, o certo seria o quê? Reouvemos. Ui, essa doeu, hein? Essa pesada, pesada. Concordo com você. Ainda ontem, reouvemos a confiança do grupo. A mesma confiança em que desfrutávamos. O resto tá certo. Mas aí, vacilou, hein? Caramba, esta é maldosa pra caramba. Eu achei pesada. D. Caso não o detêssemos. Claro que não, turma. Deter. Ó, o tive aqui, ó. Ó, detivéssemos. Ó. Detivéssemos. Então, cuidado aí. Então, caso não o detivéssemos a tempo, quem sabe com que loucuras ele se deixaria assaltar. O resto tá certo, mas ele errou aí, né? Primeiro. Sobrou a letra E. Vamos marcar logo. Espero que seja a resposta. Ó, se não nos puse aqui. Se não nos dispusermos a colaborar com eles, quem mais haverão de confiar em quem mais? Aqui tá certo, tá? Professor, mas não é o verbo haver? Sim, mas é no sentido de ter. Quem mais terão, né? Eles terão de confiar. Eles haverão de confiar. Então, tá certinho aí. Resposta é a letra E de escola, tá? Ó, na letra C só não foi a resposta porque reavemos é presente, tá? Isso é presente. E aí ele queria um passado, é reouvemos. Caramba, turma, é FCC. É pesado mesmo, é assim mesmo. 367. Olha que questão linda do CESP. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para o seu sentido original, o trecho "A Defensoria Pública fez intervenção judicial". Esse trecho aí poderia ser reescrito da seguinte forma: "A Defensoria Pública interviu judicialmente". E aí? Ah, professor, pera lá, deixa eu olhar aqui com calma. Né? Assim, ó. A Defensoria Pública fez intervenção judicial. A Defensoria Pública interviu judicialmente. Fez uma intervenção judicial, interviu judicialmente. Professor, ó, não ele fez intervenção judicial, não, ele interviu judicialmente. Isso parece... Não vai falar que tá errado. Não tá errado, professor. Pois é, turma, mas essa questão aqui é completamente errada. Não, professor, cadê o erro? Turma, não é interviu, para com isso. É interveio. Interveio. Lembre-se aqui que isso aqui é a regra do feio. Regra do feio. Eio. Pronto, ó. Regrinha do feio. Interveio. Não é interviu. Interveio. Regrinha do feio. Mais pra frente eu vou te apresentar a regra do lindo. Mas aqui é a regra do feio. Interveio. Olha aqui, ó. Eu conjuguei esse verbo vir. Conjuguei ou não conjuguei? Ok. Ele veio. Interveio. Regrinha do feio. Tá? Isso é passado, é pretérito. Interveio. Tá? Presente muda. Presente muda. Porque o presente era o quê? Ele... O presente tá lá atrás. Vou colocar aqui, ó. Eu conjuguei pra você o presente ou não? Conjuguei lá atrás. Aqui, ó. Ele vem. Então, ele intervém. Tá aqui, ó. Ele vem no presente. Então, ele intervém. No presente muda essa história aí. Certo, turma? Então, vamos lá. E vamos para a próxima questão. Questão errada, porque não é interviu. É interveio. Legal. 368 disse assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Tá. Domingo passado, tu... Aí eu quero o verbo jogar no modo indicativo do pretérito perfeito. Tu jogaste. Jogaste. Porque ele quer tu. Tu jogaste. Agora o verbo, ó, quando caminhando vai... Verbo vir no modo subjuntivo. Quando ela vir? Não, é o verbo vir. Quando ela vier. Lembra? Ah, verdade. Conjugar verbo, turma. Quando ela vier. Caminhando vai perceber as mudanças. E agora o verbo ver no futuro. É futuro que ele quer? Ah, futuro do subjuntivo, olha que legal. Então, vamos lá, futuro do subjuntivo, igual na anterior. Quando ela ver o filme, vai gostar. Quando ela ver o filme, para com isso. Quando ela vir o filme, vai gostar. Temos resposta? Temos. Resposta é a letra C. Muito bem, questão 369, e vamos até a 370. Diz a 369.
A correção gramatical e a coesão do texto seriam mantidas caso a forma verbal pediu fosse substituída por pediste. Tá, isso é pretérito, isso é passado. Lembrando que o pediu é terceira pessoa e o pediste é segunda pessoa. Quer trocar um pelo outro, vai ver se é possível. Vamos ler o texto aí, vai ser interessante isso daí. Átila, eu não vou fazer o que me pediu, porque me sinto usada, desrespeitada e não negocio, não pechincho, não converso mais sobre o assunto. Eita, bruta, né? Mas vamos lá. Átila, não vou fazer o que me pediu. Posso trocar? Não vou fazer o que me pediu por... Não vou fazer o que me pediste. Posso, não posso? Posso perfeitamente. Então essa questão 369 é uma questão que está correta. Aqui não há uma outra exigência. Você não precisa fazer mais nenhuma outra modificação dentro deste contexto. Por isso, a questão 369 é uma questão possível. Por quê? Porque não há outros verbos que exijam a alteração contextual, tá? Então, 369 é a sua resposta certa. E para finalizarmos este bloco, diz assim a questão 370, mas tem um textozinho aqui antes, eu vou ler com você, ó. Olha o texto. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de junção entre a moral e a natureza, oferecendo a uma a garantia da outra. Oferecendo a uma a garantia da outra. Tá, legal, turma, vamos ver. 370. No texto, o emprego da forma verbal assumira. Primeiro, turma, qual é o tempo desse assumira? Em qual tempo estamos aí com assumira? Assumira é um pretérito mais que perfeito do indicativo. E aí o que eu quero? Aqui, eu quero voltar com aquela história da linha temporal. Vamos pensar aqui na nossa linha? Aí você vai entender aqui, ó. Vamos pensar na linha temporal. Tá, neste ponto aqui, ó, nós temos o nosso presente. Vamos chamar de presente. Neste outro ponto, é um futuro que até conhecemos muitas vezes como futuro do presente, porque é um futuro em relação ao presente. Tá. Já neste outro ponto aqui, turma, nós temos um passado, um pretérito. E o pretérito, ele é em relação a quem? Ele é em relação ao presente. E nesse outro ponto aqui, ó, eu vou chamar de pretérito, que nós temos aqui dentro, que é o chamado pretérito mais que perfeito. Tá? O pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um passado atrás de outro passado. Como assim, professor? Vamos lá. Estamos aqui agora no presente. Atual momento. Presente. Eu falo assim, ó, eu te liguei. Eu te liguei quando? Eu te liguei no passado. Veja, a ação de ligar aconteceu antes de agora. Nós estamos no presente, a ação de ligar aconteceu aqui, ó, no passado. Tá. Agora, pensar. Eu te liguei no passado. Mas, turma, quando eu te liguei, você já tinha saído de casa. Não falamos assim no dia a dia? Ô, rapaz, quando eu te liguei, você já tinha saído de casa. O que acontece primeiro na linha temporal? Primeiro você sai de casa, depois eu ligo, e agora estamos aqui no presente e eu tô te contando isso. Está vendo? Ó, presente, agora. Eu te liguei no passado. Quando eu te liguei no passado, você já tinha saído. Então, primeira coisa, você saiu de casa. Depois é que eu te liguei. Então, o pretérito mais que perfeito é um passado que está atrás de outro passado. Legal? Então, veja aqui a questão, ó, 370. No texto, o emprego da forma verbal assumira, que é mais que perfeito, exprime-se, vamos lá, lê no texto, na tela. Ó, a continuidade de uma ação ocorrida no passado. Não, não é continuidade. Não temos aí continuidade. Então, errado. Letra B. A concomitância de uma ação em relação a outra. Não, não tem concomitância. O mais que perfeito é um passado atrás de outro passado. Sim, no exemplo que eu mostrei, tinha saído, é um passado composto. É um tempo composto. Eu vou falar do tempo composto depois. Assumir, podia ser tinha assumido. Ah, professor, fica calmo, eu vou falar do tempo composto depois. Bom, C, o resultado presente da ação ocorrida no passado. Resultado presente? Não, não é resultado presente. É passado atrás do passado. D, o ponto inicial de uma ação ocorrida no passado. Não. E,
anterioridade de uma ação em relação a outra. É uma anterioridade em relação de uma ação em relação a outra ação? Sim. A resposta está aqui na letra D. Né? Então, assumir, eu podia colocar, tinha assumido, havia assumido, que aí seria um tempo que é composto. Legal, turma? Então, olhe bem para mim, por gentileza. Neste momento, eu concluí a segunda tabela. Falei para você, a segunda tabela era legal pra caramba. Foi a mais divertida, disse, não foi? E aí, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a terceira tabela. Terceira tabela, legal, muita coisa para falar. Muita coisa para falar. A terceira tabela, no meu ponto de vista humilde, é que ela é a mais fácil, ela é a mais tranquila. Aí depois faremos questões e depois vamos falar aí sobre tempos compostos, vamos estudar muita coisa ainda sobre verbo. Peço a você que passe para a próxima aula e juntos comece a estudar um pouco mais comigo. Tudo bem? Até já! Um abraço do lucasLemos.pro.